Tratados de paz, contratos que mudam economias inteiras, obras que imortalizam ideias e pessoas. O que se usa para assinar tudo isso? Já te adianto, não são canetas. A Montblanc entendeu que vender canetas jamais faria com que ela se tornasse símbolo de excelência na mão de pessoas excelentes em momentos importantes. A marca começou sua história em uma fábrica discreta em Hamburgo e escalou rapidamente até alcançar o topo do mundo quando a gente fala sobre escrita, companhia e legado. Hoje, nós vamos dissecar a história da Montblanc para entender como que ela se tornou única no seu nicho. Além disso, a gente vai entender por que marcas que vendem produtos morrem, enquanto marcas que vendem significado se tornam eternas. Para fazer isso, com a profundidade que essa marca merece, nós importamos o livro oficial da marca com informações densas e exclusivas sobre a história e a filosofia da Montblanc. E tem mais, tá? Nós somos até uma loja oficial para falar com um especialista que conhece cada detalhe do universo dessa marca. Eu sou o Caio César, sócio fundador da BCC, e no vídeo de hoje nós vamos passar pelos 3 pilares do fator de ruptura da Montblanc: o contraste da marca, a silhueta marcante e o símbolo distintivo que faz com que ela nem tenha concorrência. E no final, eu vou mostrar algo que pode chocar você, tá? Aqui dentro dessa sacola tem um lançamento recente que para muita gente representa uma completa distorção de tudo que a marca construiu. Mas eu vou te provar que esse produto é exatamente o que vai manter a Montblanc relevante pelos próximos 100 anos. Então, fica até o final, tá? Você que é dono de marca, empreendedor, alguém que quer entender como que se imortaliza marcas, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, porque a gente vai estar sempre criando conteúdos de valor todas as semanas, avaliando marcas, analisando ideias, analisando processos, para que você não só seja dono de um negócio, mas dono de uma marca muito valiosa. Dito isso, vamos começar a conhecer essa história. Antes de tudo, deixa eu te falar, escrever em algum momento foi extremamente trabalhoso. É muito difícil para a nossa geração, a minha geração, talvez a sua geração, perceber isso, porque a maioria de nós já nasceu em um mundo muito descomplicado para escrever, e há alguns até num universo já dominado por teclados e celulares. Só que escrever 100 anos atrás era extremamente complicado. Você precisava de uma pena, precisava de um tinteiro, precisava de tinta dentro do tinteiro e, dependendo, ainda precisava de um canivete para afiar esse instrumento e um recipiente para guardar tudo isso. Não era um objeto único, simples e funcional. Era um aparato inteiro que ficava em casa ou no trabalho e que as pessoas se programavam para usar. Escrever fazia muita bagunça. Tinha que mergulhar a ponta da pena toda hora no tinteiro e esse movimento repetitivo acabava manchando o papel, a mesa, você. Resumindo, era um caos. Mas era um caos que todo mundo já tinha se acostumado. Só que no começo do século XX, escrever começou a virar uma pedra no sapato da própria humanidade. Os países estavam se modernizando e se movimentando num ritmo muito mais urbano, acelerado, e a escrita ela continuava sendo esse processo arcaico, lento e complexo que não estava acompanhando as novas demandas. Foi na escrita que o Auguste, um dos fundadores da Montblanc, viu uma oportunidade. Depois de ter passado uma temporada nos Estados Unidos trabalhando em uma fábrica de revolucionárias canetas tinteiro, pausa para explicar aqui, tá? O que é o tal da caneta tinteiro? Caneta tinteiro foi um modelo de caneta em que o tinteiro, ou seja, o recipiente que guardava a tinta, não ficava fora da caneta, e sim dentro dela. E foi uma baita invenção para ela. Ele decidiu voltar para a Europa, levando mais do que uma nova tecnologia de escrita. Ele voltou levando uma visão. Essa informação ela pode parecer boba de início, mas ela nos revela algo muito importante. O imaginário popular coloca a Montblanc como uma marca profundamente europeia, alemã, tradicional, clássica, mas a ideia da marca nasceu nos Estados Unidos, país símbolo do futuro, da experimentação e da velocidade. Ela nasceu de uma necessidade de acompanhar um ritmo novo que estava surgindo. Grava essa palavra: acompanhar. E é no encontro entre tradição europeia e a ambição americana que surgiu o que viria a ser a Montblanc, uma marca alemã movida pela mentalidade do novo mundo. Lembra que eu falei viria a ser a Montblanc? Porque a Montblanc nem sempre se chamou Montblanc. Ela foi fundada como Simple Filler Pen Company. Simple em alemão significa simples e o nome inspirado no produto, caneta tinteiro, fácil de usar. Reinventadas para resolver problemas que eram comuns na época. Menos vazamentos, menos falhas, menos sujeira, menos complexidade e muito mais eficiente. Aqui a gente começa a observar o primeiro elemento do fator de ruptura da Montblanc, o contraste. Enquanto as marcas elas seguiam presas de pens metálicas que exigiam um tinteiro, suporte, paciência, a Simplo propôs algo que nenhuma marca europeia havia oferecido de forma consistente até então: uma caneta tinteiro segura, portátil e confiável. Não por acaso, os primeiros modelos da marca ficaram rapidamente conhecidas como canetas
de segurança. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam levar a caneta no bolso, escrever no trem, na rua, um lugar público, sem se preocupar com outros acessórios ou com o risco dela não funcionar direito. Essas canetas já tinham até esse clipe no bolso, na tampa, porque elas passaram a acompanhar as pessoas no dia a dia. Olha essa palavra aparecendo aqui de novo, acompanhar. Enfim, foi uma verdadeira revolução na escrita. Nessa primeira fase da marca, os fundadores Augusto Eberstein, Alfred Hermies e Klaus Johannes Wass, eles não tinham como intenção propor algo que fosse estético ou simbólico, pelo contrário. O trio criou uma alternativa funcional para um mundo que valorizava cada vez mais a funcionalidade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na origem da marca, a Montblanc ela não tinha como foco vender um significado. Eles estavam vendendo só um produto. Ela ainda não tinha os outros elementos do fator de ruptura. Ela tinha apenas o contraste. Só que a marca conseguiu reverter isso. Presta atenção, dono de marca, antes que fosse tarde demais. A empresa, ela tinha a fábrica em Hamburgo, que tinha o maior porto da Alemanha, que era a ligação direta entre Europa, América e Oriente. Essa posição estratégica permitiu que a Simplo, nome da Montblanc na época, fosse conhecida rapidamente no mundo todo. As canetas de segurança, elas ganharam reputação e se tornaram um símbolo de confiabilidade. E essa fama e boa reputação preparou o terreno para o que vinha a seguir. Em 1910, a marca lançou um novo modelo, uma caneta com acabamento bicolor, uma inovação significativa para a época. Essa caneta tinha uma estrutura mais robusta, um design mais elegante e uma escrita mais fluida do que qualquer outro modelo da empresa até então. Ela representava um novo nível de qualidade. Essa caneta ela não era só mais bonita, ela era tecnicamente superior. O modelo se chamava Montblanc e o nome havia sido inspirado pelo pico mais alto da cordilheira dos Alpes que unia França, Itália e Suíça. E deixa eu te falar, foi um sucesso. O impacto desse lançamento foi tão grande para a marca que ela precisou fazer duas grandes mudanças. Primeiro, mudar o nome. A partir daquele momento, a marca se chamaria Montblanc, assim como o modelo que deu origem a esse nome. E ao adotar esse nome, ela adotava também uma nova narrativa. A marca deixava de ser definida pela sua simplicidade funcional, Simplo, e passava a ser definida pela excelência. E a segunda grande mudança que ela precisou fazer foi parar de vender canetas e começar a vender instrumentos de escrita. Ironia ou não, o modelo Montblanc não foi o que se tornou o mais icônico da marca nas décadas seguintes. Esse lugar foi ocupado pela Meisterstück, que em português significa obra-prima. E a gente foi conferir de perto um pouco da história desse instrumento de escrita. A dona da casa é a mais conhecida de todas, que passou por geração em geração, que os 3 sócios fundadores almejaram ter como perfeição, e hoje o nome é Meisterstück, quer dizer obra-prima, obra de mestre. É um legado, né? Ela foi feita desde 1924, ela é feita assim, parecida com essa, com os 3 anéis, que representam os 3 sócios fundadores. Tem uma história sobre algumas das etapas serem feitas somente por mãos de mulheres. Como é que funciona isso? Isso é muito importante, porque, na verdade, a sensibilidade da mulher é muito acima do homem, né? Em relação a escutar, a sentir. Então, as 110 partes que são feitas de caneta, né, que são feitas do instrumento de escrita, da pena, são feitas por mulheres. Então, o teste de fluidez, o teste de som. Então, qualquer coisa fora do padrão de dentro da Montblanc, eles tiram essa pena e recomeçam outra vez para fazer polimento, para fazer até retornar para o princípio. Às vezes, dependendo, precisa retornar do princípio. Lá no fundo, a gente tem até uma foto representando as primeiras partes do feitio dessas penas, que elas são feitas todas por mulheres. É muito legal. Canetas são usadas para escrever. Ponto. Instrumentos de escrita são artigos que acompanham gerações e se transformam em legado. Ao fazer essa distinção clara, a Montblanc já mostra o seu segundo pilar do fator de ruptura, a sua silhueta. Aliás, a Montblanc ela é especialista em silhuetas e é até difícil escolher uma só para a gente poder falar aqui. A gente poderia passar horas falando sobre como os 3 arcos presentes em todos os modelos homenageiam os 3 fundadores. A gente poderia detalhar minuciosamente o que muitas das pessoas acham que é uma estrela, mas representa a vista de cima do alto da montanha Mont Blanc com seus 6 vales ao redor. A gente poderia inclusive aprofundar também nas séries limitadas, como a Meisterstück, que só tem 4.810 unidades, porque o Monte Mont Blanc tem 4.810 metros de altura, ou a série Patron of Art,
que tem apenas 888 unidades, porque esse é o número da abundância, da prosperidade e da perfeição. Enfim, o ponto aqui é o seguinte, a marca ela é facilmente reconhecível por todas essas silhuetas, mas eu não teria como falar de silhueta da Montblanc sem falar nela, as nibs. Nibs são as pontas de ouro que tocam o papel e definem toda a experiência da escrita. Na Montblanc, a nibs é tratada como o coração do instrumento de escrita. Cada unidade passa por um processo quase cirúrgico de construção. São mais de 100 etapas para uma Montblanc ficar pronta. 35 dessas etapas são só para confeccionar as nibs. Inclusive, grande parte desse processo é feito por mulheres. Como esse é um trabalho delicado, extremamente artesanal, a marca ela conta com artesãs especialistas que vão dizer qual a aparência que as nibs devem ter, como que deve ser a sensação de escrever com elas e até mesmo qual é a sonoridade que elas precisam ter ao tocar o papel. Todo esse processo ele é pensado nos mínimos detalhes. Tão mínimo que a margem de erro aceitável é inferior a um micrômetro, ou seja, praticamente inexistente. Em outras palavras, as Montblancs precisam ser perfeitas. Se toda essa preocupação com a parte de produção já fascina, o que vem depois é ainda mais impressionante. Depois de prontos, os instrumentos de escrita passam por um processo que nenhuma máquina consegue substituir, o teste humano. Em uma sala isolada chamada de aquário, escribas especializados testam cada ponta manualmente e eles analisam a suavidade do traço, o fluxo da tinta, o nível de atrito e, acima de tudo, a sensação de escrita. O movimento principal desses testes é o desenho do 8. Infinito. É nesse teste que os especialistas entendem se a nib está equilibrada, viva e pronta para ser vendida. Só depois desse ritual técnico e sensorial, um instrumento de escrita pode receber o nome Montblanc. Por isso, a silhueta verdadeira da marca não está somente nesses elementos que eu falei até então, mas no que você sente. A silhueta da Montblanc está no comportamento das nibs, da maneira como ela responde à mão, da maneira como ela acompanha o gesto. Ela precisa ser única, como a mão, e como a história de quem a usa. Você assina o seu casamento, você assina os seus sucessos, tudo que você, os seus bilhetes de amor que ficam eternos, né? Sim. E tudo que você assina, você sai de você, do coração, é uma coisa íntima. E isso você passa legado de pai para filho, de filho para neto, enfim, de geração em geração. Essa é a ideia do legado, né? Então não são só músicos que têm instrumentos, você pode ter um instrumento. E a escrita é arte. Porque a escrita é exatamente isso que você falou. A escrita é arte, é uma forma de você tirar do teu cérebro a arte, né? Perfeito. Nada mais do que seu, íntimo. É muito íntimo, é muito diferente de você teclar um botão. Tudo que vimos até aqui comprova que a Montblanc é uma das marcas que apresenta o fator de ruptura. Ela nasce indo contra toda a tradição da sua época, o que nos mostra o seu contraste, e ela se desenvolveu a ponto de se tornar inconfundível, que nos revela a sua silhueta. Agora, falta um último elemento a ser investigado, o símbolo distintivo. Instrumento de escrita é apenas o produto que a Montblanc vende. E a gente já falou isso aqui, mas marcas imortais não vendem produtos, elas vendem significado. A marca entendeu isso logo no começo da sua trajetória, quando decidiu mudar o name. À medida que a confiabilidade e a excelência dos produtos se consolidaram, os instrumentos de escrita se tornam um marcador silencioso da própria identidade de quem o usa. E é aqui que entra o símbolo distintivo. Para além da utilidade de escrever, ter uma Montblanc reflete elegância e inspiração. No nível simbólico, a marca encarna com perfeição o arquétipo do explorador, aquele que se desafia, que se move em direção do próximo pico. E esse simbolismo não é puramente imaginário, ele é real e se faz presente em momentos importantíssimos da nossa história. As Montblancs são escolhidas para fechar contratos bilionários, assinar tratados de paz e registrar decisões políticas que mudam o curso de países inteiros. Poderia ser qualquer outra caneta, mas não, são as Montblancs que estiveram nas mãos de líderes como a Rainha Elizabeth II, John F. Kennedy, Barack Obama, Nelson Mandela, Dalai Lama, porque são essas que passam uma mensagem silenciosa. Esse instrumento de escrita não foi pensado para lidar apenas com tarefas do dia a dia, mas com legado. Tem alguns instrumentos de escritas que eles não são tão simples assim. Eles homenageiam pessoas, autoridades, escritores. Olha, essa é uma peça, por exemplo, que ela tinha um nome, porque antes todas as canetas elas eram numeradas. Então era 131, 132, 140. Eram canetas, quanto menor o número, ela era menor. Tá. E aí ela ia aumentando até chegar na 149. Tá. Ela foi tão utilizada como um instrumento que
assinou tratados de paz e coisas, que ela virou a diplomata. Essa, para mim, é a maior obra-prima, porque ela está até no museu do MoMA, em Nova York. Então é muito legal, porque você consegue ter uma peça que é atemporal, né? E que os grandes presidentes utilizaram para fechar grandes negócios e para acabar com guerras. Perfeito. Agora, você me perguntou sobre pessoas que são homenageadas. Sim, porque imagina só, a Montblanc tem tudo a ver com escrita, né? Sim. Tudo a ver. Então a gente tinha que homenagear quem? Os caras que fizeram relevância no mundo com escrita. Perfeito. Então a gente, desde 1992, nós fazemos uma série homenageando todos os escritores. Então a gente tem Jonathan Swift, Carlo Collodi, Victor Hugo, tem que fez Corcunda de Notre Dame, que na verdade era só Notre Dame. O que mais? Léo Tolstói, Honoré de Balzac, enfim, todos os grandes escritores, o Júlio Verne, todos eles, o Saint-Exupéry, né? A gente homenageou. Por quê? Porque eles trouxeram cultura, eles trouxeram escrita. E por falar em legado, a Montblanc é também uma herança preciosa passada de geração em geração. Depois de acompanhar um pai por toda a vida, por exemplo, os instrumentos de escrita continuam acompanhando a vida dos filhos e dos netos, literalmente escrevendo a história das gerações. E é exatamente aqui que a marca revela com toda clareza o elemento distintivo do fator de ruptura. O momento em que um produto deixa de ser objeto e passa a ser um símbolo. Símbolo de excelência, prestígio e linhagem. Em 1997, a Montblanc começou a fazer relógios também. E desde então, eles começaram a ficar cada vez mais sofisticados e criaram uma linha chamada Meisterstück, aí depois Star Meisterstück, e hoje a gente tem a Star Legacy. A Star Legacy é a linha que vai de encontro com aquele instrumento de escrita que a gente começou. Lembra dos Três Anéis? Então aqui, Nicolas Rieussec. Ele era um relojoeiro do rei, e o rei pediu para que ele fizesse uma máquina que marcasse o tempo dos cavalos dele, porque ele queria ganhar todos os páreos. Então ele queria saber cada tempo dos cavalos dele. E aí ele fez esta joia rara em 1812 e 1821, desculpa. E esse aqui é para homenagear a primeira caneta Meisterstück. Olha isso. Sensacional. Então ele tem o croquis da primeira caneta Meisterstück, feito pelo engenheiro. O relógio normalmente ele é feito por um relojoeiro e terminado por um relojoeiro, e depois ainda tem um teste de 500 horas, todos eles. Então a alta relojaria da Montblanc está muito à frente do que... Igual as canetas, eles já estão pensando nos próximos, do que fazer. Então a gente teve a homenagem ao Nicolas Rieussec, a homenagem a Reinhold Messner, que foi o cara que subiu os montes sem oxigênio. Então essa linha é a primeira linha de relógios que não tem oxigênio dentro. Caramba, é o detalhe do detalhe do detalhe. Por quê? Porque o cara subiu os montes sem oxigênio. Então eles decidiram fazer. E tem mais. Cada um representa um dos montes que ele subiu. Perfeito. E tem um detalhe, ele foi lá e tirou uma foto desse monte. E aí tá atrás a foto que o cara tirou. É muito legal. Sensacional. Aqui são 50 referências de fuso horário. Nenhum relógio automático. Essa é uma obra-prima de engenharia. As auroras boreais. Olha que lindo. Maravilhoso. E olha o que eu falei sobre ele girar tudo, ó. Tudo se move. Tudo se move. Foi até ele saber nadar, né? É, meu amigo. Você tem que ser mergulhador pra... Mergulhador, né? Lindo, né? Lindo. E é todo em titânio. No começo do vídeo, eu pedi para que você gravasse uma palavra. Você lembra dela? Companhia. A Montblanc, ela não é uma marca do nicho de papelaria premium. Ela é uma marca companion. O que isso significa? Significa que o valor dela não está no objeto em si, no caso, o instrumento de escrita, mas na forma como a marca se faz presente, faz companhia em momentos decisivos da vida dos seus clientes. Por isso, quando a Montblanc passa a assinar perfumes, papelaria premium, relógios e outros produtos que não têm relação direta com o universo de escrita, não fica estranho. E aqui a gente, ó, instrumentos de escrita. Mas nós estamos cercados de bolsas, malas, fone de ouvido, cinto.
Então essa marca não é definitivamente não é só sobre instrumento de escrita. Herança e, na verdade, é sobre uma marca que a gente chama de companion, né? Que acompanha todos os dias, que a gente está todo dia usando sem perceber, no cinto, na coisa na capinha da caneta, ou no óculos que nós temos, os smartwatches, ou nas bolsas que são super fáceis de utilizar e que nasceu junto com a caneta, porque onde iam carregar as canetas? Não, então pera. Então esse não nasceu sozinho. Não. Nasceu... Imagina que nós precisávamos colocar ela em algum lugar no princípio, porque no princípio a caneta não tinha nem o clipe. Tá. Porque imagina, você tava com um negócio que não existia ainda. Entendi. Carregar. Você carregava dentro de um recipiente, não carregava no bolso. Então essa arte aqui nasce junto com o instrumento de escrita. E aí, não sei se você percebe, mas tudo que nós temos um designer que chama Marco Tomasetta. Tá. Esse cara é um cara italiano que ele revolucionou todos os lugares onde ele passou, criando o quê? Vínculo com a história da marca e os produtos que o cliente vê no final. Tá. Então, por exemplo, quando você olha um produto desse, você imagina o que nele? Por exemplo, essa parte aqui, ela é a parte de baixo dos potes que colocam tinta dos anos 40, dos anos 50. Ele revisitou o passado. Olha só o puxador das peças, elas são em pena. Para quê? Para revisitar o passado e estar junto com o moderno, né? Porque quando você olha uma pasta dessa de negócios que foi feita para você colocar um laptop, é moderno, certo. Que você consegue colocar num carrinho de viagem para ficar mais cômodo, ou pode usar ela com alça, ou pode colocar as coisas do celular aqui na frente. Então é moderno, é companion, entendeu? Mas sempre tem história em todas as peças. Todas as peças têm uma história, todas as peças têm um porquê. Então aqui, essa linha, a linha Sartorial, é uma linha prensada nossa, toda feita em Firenze. A nossa linha mais conhecida, mais sofisticada, na verdade, é o couro soft, que é o couro mais rústico, né? O couro que você não vê, ele não foi lixado, mas olha só os acabamentos desse couro. Pega nele, ele demonstra para sempre. Sim, isso aqui o meu filho vai herdar. Ele demonstra, eu posso usar em qualquer lugar. Isso aqui você consegue usar em qualquer lugar, para qualquer coisa, o tempo todo. Perfeito. Isso aqui vira uma mochila, além de ser uma pasta. Ela vem com as alças? Ela vem com umas alças que faz com que ela permeie uma coisa casual e, ao mesmo tempo, você pode chegar de pasta no teu serviço. E uma pasta com as referências da Montblanc, olha lá, a pena, a pega, o lugar para pôr o celular, tá no moderno. Já tá aqui. Olha que legal, um bolso fácil na lateral, escondido. Pra poder Mas acessar. isso é feito à mão. Tem o savoir-faire, você me ensinou tem muito sobre isso. Tem o savoir-faire. O que é o savoir-faire? É o saber fazer. Olha esse acabamento. Olha que pena linda. Sensacional. É sensacional, entendeu? Então, é apaixonante. Quando você começa a perceber esses pequenos detalhes, você fala, eu quero ter uma coisa dessa para me acompanhar. Perfeito. Para eu mostrar valor para o meu filho, para o meu neto, para eu mostrar o quanto... não é só eu herdei bom gosto, mas é que é certo, são coisas que vieram de geração em geração dando certo, coisas bem feitas, coisas... Perfeito. Todos esses itens compartilham a mesma função e é aqui que a Montblanc atinge seu ponto mais elevado, o posicionamento infinito. Ela pode vender o que quiser, porque o que importa não é a utilidade do objeto, mas a companhia que ele faz e o que ele representa. Prestígio, sucesso e importância. É por isso que aqui dentro dessa sacola está o futuro da marca.
Muita gente imaginou que com essa inovação a Montblanc destruiu seu próprio legado. Foi contra tudo que ela mesma construiu, mas a verdade é que a Montblanc não disputa espaço no mercado de canetas, ela constrói território no imaginário cultural. Vender alternativas digitais é resgatar a origem da marca, que nasceu de uma necessidade de se modernizar e, ao mesmo tempo, celebrar a sua essência, acompanhar os seus clientes por toda a vida. Vender uma alternativa digital é resgatar a origem da marca, que nasceu de uma necessidade de se modernizar e, ao mesmo tempo, celebrar a sua essência, acompanhar os seus clientes por toda a vida. A Montblanc é a prova de que marcas de alto valor elas não surgem por acaso. Elas são construídas nos detalhes, até se tornarem maiores do que o produto que elas mesmas vendem. E isso não é exclusividade de marcas do século XX. É totalmente possível começar uma marca hoje que também atinge o seu fator de ruptura. E a sua marca pode ser uma delas. Se você quer entender em qual estágio de fator de ruptura a sua marca está, ou saber como começar a construir um posicionamento único no seu nicho, eu e meu time podemos te ajudar a partir de agora. Aqui embaixo tem um link que você pode contar um pouco sobre a sua marca. E a partir disso, a gente vai fazer um diagnóstico estratégico e mostrar qual caminho você precisa seguir para ocupar um território que só marcas de alto valor conseguem sustentar. A exemplo da Montblanc, nós podemos começar a escrever a história da sua marca agora.